tudo bem? Que bom você por aqui. Estamos aqui no nosso segundo episódio da série falando um pouquinho sobre ações práticas, da Reforma Protestante para os nossos dias atuais. No episódio anterior falamos um pouquinho sobre somente a glória de Deus. Se você não assistiu ainda, vai passar um card aqui para você poder verificar. Acompanha lá, assista, curta e compartilhe. Mas hoje eu queria falar com vocês nesse nosso segundo episódio sobre Cristo. Por que Cristo? Porque foi um dos pilares da Reforma Protestante, onde Lutero definiu somente Cristo como uma base para a nossa salvação. Então, Romanos capítulo 5, versículo 1, foi um texto muito importante que Martinho Lutero ele pôde então entender, que diz o seguinte: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele entende aqui a figura de Cristo como central, como aquele mediador central para que ocorra a chamada paz entre a criatura e a paz diretamente ligada ao Criador. Então Cristo é aquele que realmente promove essa paz, promove essa união. Ele é que possibilita isso, mas possibilita que tipo de paz? Porque é interessante quando pensamos também em Isaías 53, que diz que o castigo de Cristo, o castigo que ele passou, nos trouxe a paz. Essa paz é uma separação, melhor dizendo, ela vem para mudar um quadro de separação existente. Um quadro em que o pecado, ele cria essa separação entre o homem e Deus. E muitas coisas naquela época de Lutero estavam sendo colocadas como sendo possibilitadores de criar essa paz. Então existia, por exemplo, questões econômicas. Eles utilizavam a questão das indulgências, O que seria essa indulgência? Seria um aspecto econômico, seria um aspecto em que a pessoa ela precisava de fato aplicar recursos financeiros para que ela conseguisse de fato o perdão, que ela conseguisse de fato ter a saída de Deus aplacada sobre a vida dela. Então existia muito essa questão das indulgências, como também das penitências, ou seja, o indivíduo era levado a ter que praticar ações para ele estar subindo degraus, e esses degraus o levarem à paz com Deus. Lutero olha para essa situação daquela época e olha para o texto bíblico e encontra uma incoerência. Ele percebe que já há uma ação não do homem para Deus, mas de Deus para o homem, onde Cristo é a figura central aqui, e Cristo é colocado como sendo aquele que o profeta Isaías diz que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Ou seja, tudo é colocado sobre a figura do cordeiro, o cordeiro que foi levado ao matadouro, e esse cordeiro leva os nossos pecados sobre ele. Então ele entende que essa justificação pela fé, ela tem um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo. Por isso hoje eu estou falando especificamente sobre esse entendimento do somente Cristo. Ou seja, somente Cristo. É você entender que Cristo é seu único e suficiente Salvador. Nós cremos na nossa fé que eu não preciso de mais ninguém e de mais nenhuma outra ação a não ser crer que Cristo levou sobre si os meus pecados, e sobre ele, sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Então eu preciso crer somente nisso, crer somente nele. Hebreus também menciona sobre a questão da remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E aí é interessante que o derramamento de sangue aconteceu, e esse derramamento de sangue foi do próprio Cristo. Ou seja, Cristo sendo a figura que me trouxe a salvação, que te trouxe a salvação. É esse entendimento que nós precisamos ter, que a nossa salvação, ela veio em Cristo Jesus. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Eu não preciso de mais nada e de mais ninguém, só de entender, de aceitar no meu coração algo que foi feito por Ele, algo que veio de Deus para nós. E o que isso implica para mim e para você hoje? Um coração repleto de alegria, repleto de gratidão ao Senhor, porque foi uma ação que nós já recebemos, não é uma ação que nós vamos receber,
Não é uma ação que eu também preciso fazer, mover mundos e fundos para que isso aconteça. Essa ação já foi feita por mim e por você e foi feita pela graça. Foi feita como um favor imerecido. Foi feito por algo que eu e você não poderíamos desembolsar nenhum valor e nenhuma atitude para poder pagar. É algo que veio somente do Senhor para cada um de nós. Agora é algo que precisa ser multiplicado, porque uma das coisas muito fortes na época da reforma era multiplicar essa informação, que essa informação não ficasse guardada somente ali num contexto de onde aconteceu a reforma, mas que isso pudesse ganhar outros países e até mesmo outros continentes, como aconteceu. Então hoje isso nos convoca, né, como pessoas salvas em Cristo Jesus, a termos um coração agradecido ao Senhor, mas ao mesmo tempo também um coração que se sinta responsável por compartilhar essa verdade com outras pessoas, por levar essa verdade não somente dentro da nossa cidade, mas dentro do nosso estado, para fora do nosso estado, dentro do nosso país, para fora do nosso país, ou seja, para onde for, eu preciso compartilhar muito do somente Cristo salva, somente Cristo é Senhor, somente Cristo é aquele que pôde me dar a justificação pela fé. Esse é o nosso segundo episódio. Era isso que eu queria dizer para você. Era essa afirmativa que eu queria que você tivesse no seu coração. Quem te dá salvação é Cristo Jesus. E que você assimile isso no seu coração, que você pense e reflita se de fato isso já é uma verdade na sua vida. Se não for, vale a pena refletir, vale a pena colocar o seu coração diante de Deus. Agora, se já for uma verdade, multiplique isso, compartilhe isso, divulgue isso, faça com que outras pessoas conheçam Cristo como seu único e suficiente Salvador. Muito obrigado aí pela sua participação, até o próximo episódio, que Deus abençoe sua vida.